Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, começamos mais um Bloco Saúde do Homem, conversando com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, que eu estava lendo uma postagem dele no Instagram esses dias, e ele disse da vida do cirurgião itinerante em meio à pandemia. Um dia lá em Boa Vista, em Roraima, outro dia, no dia seguinte em São Bernardo do Campo, no Hospital das Clínicas, com voo atrasado, cancelado. Como é que está sendo essa vida de cirurgião itinerante, professor? Bom dia, Joaquim. Bom dia. É interessante isso, né? Porque minha opção de profissão, na minha opção, eu escolhi essa questão de ser... Na verdade, tem muitos projetos, eu tenho 4 registros em estados diferentes do Brasil. Então, um dos projetos importantes é do ensino, né? Da cirurgia laparoscópica e robótica. Então, eventualmente, eu estou viajando para exercer isso daí. Aí eu estava em Boa Vista. E hoje em dia, que a gente está vivenciando, tanto para ir quanto para voltar, eles cancelam voos, te colocam em situações muito, muito complexas, né? Então, até para viajar, às vezes você perde algum compromisso, né? E aí você acaba tendo que se adaptar, né? Ou coloca gente para te cobrir, que estejam aptos para poder fazer, né? O trabalho que você deveria fazer no local, e se adaptar mesmo, às vezes sair antes, acertar os compromissos para poder fazer tudo isso, né? Então isso aí aconteceu comigo aí nessa a volta de Boa Vista, né? Que foi no domingo, foi bem trabalhosa, né? Eu tinha inclusive cobertura no hospital em São Bernardo, aí pedi para um colega fazer a cobertura, né? Então a gente tem que se adaptar, né? Não tem muito jeito, né? Correto, é. Bom, mas felizmente eu estava lendo aqui que o tratamento lá em Roraima foi perfeito. A paciente lá, como é que foi? Eu estava lendo aqui, tratamento da paciente com nefrectomia, né? Deu certo. Foi lá em Roraima isso ou foi aqui em São Bernardo? Eu já me Não, confundi. foi lá. Na Foi lá. verdade, curiosamente, nesses últimos 10 dias, eu operei 7 pacientes com câncer renal. Puxa vida. Não é muito frequente se faça isso. Normalmente a gente faz uns 2 casos por mês, né? Em 10 dias a gente operou 7 pacientes, né? De todos os locais onde eu trabalho, né? E essa paciente tinha um tumor renal que era possível fazer a ressecção do tumor, preservando o rim. Hoje, sempre que possível que a gente tem acesso, a gente faz com a robótica, né? Inclusive um caso desse que era bem complexo, próximo ao hilo renal, né? E a gente conseguiu fazer pela laparoscopia exclusiva. Lá não tem ainda, não chegou o sistema robótico, então a gente faz pela laparoscopia exclusiva. E foi muito bem a cirurgia, né? Uma paciente de mais idade, né? Teve o seu rim preservado e a retirada completa do tumor. Então foi muito bem mesmo, né? E a gente fica feliz de poder oferecer esse tipo de nível de tratamento, né, de primeiro mundo em todos os locais do Brasil. Muito Correto. bacana. E você me disse no começo que tem o registro do CRM de 4 estados, é isso? São Paulo, São Roraima, Paulo, São Paulo, Roraima, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Espírito Santo. Então, esses são os que eu vou mais, né? De vez em quando eu vou de visitante em outros estados. Aí normalmente a gente faz CRMs provisórios, né? Legal. Ao mesmo tempo, a atividade de professor na faculdade, não só na faculdade de medicina, em outras escolas, em cursos online agora, muitos cursos, né, com o pessoal lá do Uruguai, que eu sempre me lembro desse curso, que até hoje não me conformo que a situação da urologia no Uruguai ainda não está tão desenvolvida como tinha que estar. E é um país maravilhoso, né? Na verdade, eles têm um sistema robótico, mas é um sistema robótico que está um pouco preso a um grupo de colegas, então não está disseminado. Eles Tá. são muito bons, né, em todas as áreas da urologia, inclusive na cirurgia laparoscópica, mas essa parte da robótica ficou um pouco preso aí o desenvolvimento deles, né? Mas são ótimos, ótimos urologistas, né? Tem uma condição social muito boa o país, não tem uma desigualdade muito grande. Tem, mas não é tão grande quanto aqui.
né? Então, os médicos vivem bem, mas também não são ricos, né? Tem uma vida muito boa, mas não, né? Você vê que são bem simples, assim, são pessoas de caráter simples, né? E eu gosto muito disso, então é interessante. Mas essa questão dos trabalhos, né, das atividades que a gente tem, das atividades acadêmicas, né? Sou ligado há 22 anos à Faculdade de Medicina do ABC, de uns 5 ou 6 anos para cá, eu sou um professor voluntário na Universidade de Taubaté, onde a gente passou a desenvolver a cirurgia laparoscópica, né, e atualmente a robótica. Eles estão operando muito por robótica, trazem seus pacientes e vão fazendo a cirurgia robótica, vão aprendendo também, né? E a gente tem um programa de fellow, né, que passou da Faculdade do ABC para a Universidade de Taubaté, juntamente com o Instituto do Câncer e AVC, aí por questões até de progresso do programa do ABC. O ABC optou por fazer um programa próprio, solo, né, sem instituições conjuntas. Então, eles partiram para um programa próprio e o programa que eu tinha, eu acabei priorizando o IAVC e Taubaté, e eles passam nos hospitais da Rede D'Or também, nos hospitais privados, por causa da cirurgia robótica, que não tem o serviço público ainda, né? Pelo menos na nossa realidade aqui no ABC a gente não tem. Legal. Quando você E fala, aí, pode falar. esse com relação a universidades é isso, né? Mas como a gente tem um vínculo muito grande, né, com sociedade de urologia, né, com entidades de estudos, né? Tem um grupo dos cirurgiões que desenvolveram a laparoscopia e a robótica aqui no Brasil, e aí eu coordeno uma reunião, né, que chama Experts, laparoscopia e robótica. A gente está fazendo a reunião cada 2 semanas, a gente fazia toda semana aí na época do começo da pandemia. Então eu estou sempre em fluxo com isso, né? E além disso, a colaboração latino-americana de câncer de pênis também, que consome bastante tempo, e né, a gente está sempre dando live, dando aula, ou fazendo entrevistas, né, que faz parte aí do ensino, do aprendizado desse tipo de atividade que a gente tem, né? Legal. Eu estava pensando aqui, quando você falou de 10 operações de câncer renal, né, nesta semana, né, o que é um número até diferente do normal, isso pode ter alguma coisa a ver com pandemia, ou pode ter alguma coisa a ver também. Eu li ontem uma reportagem de um pessoal que. Peraí, que está tocando o telefone aqui, deixa eu desligar o telefone, mas a gente já continua falando. Um minutinho só, deixa eu só. Um minutinho. Isso, aí a gente já continua. Esse negócio de fazer live e fazer ao vivo acontece essas coisas mesmo, né? Não tem como. Agora, eu estava lendo uma reportagem de muitas internações de pessoas que tiveram problemas de infecções por tomar remédio de forma aleatória, sem consultar o médico, ou às vezes até consultando o médico. Esses câncer, eles podem, renais, eles podem ter alguma coisa a ver com medicação errada ou não? Não, Não. esse aí não tem não. O que tem um pouco a ver, no começo da pandemia, né, há mais de 1 ano atrás, se dizia que esse tipo de paciente que não tivesse uma doença muito avançada deveria se esperar. Então a gente teve muitos pacientes aí com nódulo renal, que a gente chama de pequena massa renal, menor que 4 centímetros, que a gente postergou os tratamentos, né? E alguns pacientes a gente passou depois de um tempo a entender melhor, a separar os pacientes, né, com problema respiratório dos demais pacientes, e aí ficou o conceito de que a gente não deveria retardar, né, o tratamento do câncer, principalmente naqueles pacientes que têm um câncer mais significativo. E aí a gente passou a fazer, sim, teve uma época que a gente acabou operando um pouco mais, vamos dizer, o que estava represado, né, do período que a gente estava retardando tudo, para um período um pouco mais de recomeço, vamos dizer assim, das atividades. Sim. Então pode ser que alguma coisa foi isso, né, algum paciente que resolveu retardar o tratamento,
E nessa ocasião, e sempre perguntam para a gente, né, como que é se tem risco de adquirir doença, como é que é no hospital. E hoje, além de estar tudo separado, os pacientes são testados antes, né? Isso no começo também não se fazia rotineiramente. Então, todos recebem o teste pelo menos 48 horas antes para verificar que estão livres do Covid-19. E aí, estando livre, pode-se fazer a cirurgia. Se tiver positivo, mesmo na ausência de sintomas, a gente tende a esperar aí pelo menos 3 a 4 semanas até o processo curar, né, recrudescer, para a gente poder fazer o tratamento. Para evitar, né, que você opere um paciente que esteja equilibrado, está sem sintomas, você opera, abaixa a imunidade dele, né, faz uma anestesia, faz uma agressão cirúrgica e o vírus pode vir a ocupar algum espaço, né? E a gente tinha no começo também na literatura médica uma descrição de pacientes que não tinham Covid-19 desenvolveram depois em cirurgia de grande porte com 30% de morte. A gente ficava muito assustado de operar paciente, porque o paciente que precisa operar é esse mais grave. E aí ele pega uma doença tipo Covid-19 e falece do Covid e não da doença. Correto. Então era uma preocupação muito grande. Hoje a gente já faz o teste, então a gente já filtra isso. Né? Eu não tenho nenhum paciente, né? Já tive paciente que desenvolveu o Covid-19 bastante tempo depois da cirurgia, no pós-operatório imediato não tive nenhum, e não tive morte, né? Não tive nenhum caso de morte, um caso mais grave de desenvolvimento do Covid depois. Mas no Instituto Oncológico, onde a gente trabalha, a gente vê alguns casos que desenvolveram em pacientes mais idosos, mais debilitados, extremamente graves os quadros. Né? Então tem que tomar realmente muito cuidado, testar os pacientes, tomar muito cuidado. Tá certo. Acho que hoje a gente fica por aqui, né? Se tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fica à vontade, professor. Acho que é isso mesmo. Né? Atenção, né? Não postergar tratamento de doenças graves, porque você pode agravar a saúde, né? E hoje em dia o que a gente vai ter que fazer é se adaptar mesmo a esses tempos, né? Separar os pacientes e continuar seguindo em frente, evitando então que as outras doenças possam causar um agravo à saúde. Tá ótimo. Semana que vem tem mais Bloco Saúde do Homem. Obrigado, professor. Até lá. É isso, uma boa tarde. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, falou com você.